Graça e paz, irmãos. Nós estamos indo para a terceira lição da nossa escola bíblica. O tema da nossa lição de hoje é oração como refúgio. E eu quero usar com os irmãos o texto base, da nossa lição de hoje. Vai falar, está baseado em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que diz assim: E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Como havia dito, nós vamos estar estudando hoje sobre a oração como refúgio, Nós entendemos que a oração é um ato de comunicação com Deus, e ao longo da história nós vamos perceber o povo do Senhor buscando em Deus a solução para o problema, a solução para a sua vida. E quando nós entendemos que oração é refúgio, nós compreendemos algumas coisas importantes em relação à questão de refúgio. A primeira delas é que refúgio traz uma ideia de um lugar seguro. Refúgio traz uma ideia de um lugar de paz. Refúgio traz uma ideia de um lugar onde nós podemos ter segurança, diante de algumas adversidades e diante de vários momentos que nós passamos na nossa vida, No período do reinado de Salomão, Israel estava em expansão territorial. Vivia um momento de prosperidade e bem-estar, seja ele social, seja em várias áreas do povo de Israel, O templo havia sido construído, consagrado ao Senhor por meio do louvor e oração, E em resposta a essa oração, Deus se apresenta a Salomão e diz a ele que ele ouviu a sua oração. Isso está centralizado nos versículos 12 a 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, Mesmo Israel experimentando um momento extraordinário de prosperidade socioeconômica, isso não isentava e não isenta um povo, uma sociedade de passar por tragédias, catástrofes, guerras, doenças, pecados e tantas outras coisas. E isso requer do povo, das pessoas, duas coisas importantes aqui. Um entendimento de humildade, arrependimento, confissão e santidade diante do Senhor. Só assim nós conseguiremos reverter esse quadro. O texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao verso 14, o texto nos apresenta essas 4 questões importantes, Contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Na verdade, são 5 questões muito importantes, Nós, irmãos, estamos atravessando um momento muito difícil, O mundo passa por essa pandemia do Covid-19, onde nós não temos ainda uma vacina, e esse vírus tem levado muitas pessoas. Então, o que nos resta diante desse quadro? O que nos resta é suplicar ao Senhor, suplicar a Deus em oração, E o texto aqui, a nossa lição nos apresenta alguns pontos importantes, e o primeiro ponto importante em relação à oração, que a oração é refúgio por meio da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na misericórdia. A fé não é só um conhecimento de intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus
como a maior das bondades e misericórdia, né? Então nós podemos perceber que a oração realmente é um momento onde nós nos refugiamos por meio da fé. A fé é algo que nós não conseguimos ver com os olhos humanos, né? A oração é significativa, brota de um coração cuja confiança está depositada em Deus. E nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa vida no Senhor, né? Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Jesus registradas na Bíblia através dos profetas, dos apóstolos, onde Deus fala conosco hoje através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé. Então é importante nós entendermos que a fé, realmente a oração é refúgio por meio da fé. Então precisamos compreender algo muito importante, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a oração é esse combustível que nos move, né? Muitos de nós por vezes ficamos envergonhados por causa de nossa fé ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Cedemos às vezes às pressões do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador, mas Ele não se envergonha de nós. Então, qual deve ser a nossa postura? Cheguemos com confiança e fé ao refúgio de oração, onde a graça e misericórdia de Deus estão à nossa espera. Uma segunda coisa importante também, e ensinamento, que a nossa lição nos apresenta, é que a oração ela é refúgio por meio da adoração, né? Após sua ressurreição, Jesus se apresentou aos discípulos por alguns dias antes da ascensão. Uma das apresentações de Jesus foi a Pedro, a Simão Pedro, e nesse encontro Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Pedro tendia a orgulhar-se de ser comprometido perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo, né? Então, nesse diálogo de Jesus com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço e coloca em suas mãos o rebanho do Senhor, né? O seu rebanho a Ele. Então é importante nós entendermos dentro desse contexto que a oração é refúgio por meio da adoração. Deus é amor e demonstrou este amor entregando o seu Filho. Nosso amor deve ser expresso assim como foi o amor de Deus por meio de atos, palavras e às vezes pessoas. Muitas pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus, né? E nós precisamos demonstrar isso tanto por meio de atos, palavras e atitudes. Dizer que realmente nós louvamos e adoramos o Senhor. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas a Deus, aquele que é digno do louvor, da adoração ao nome do Senhor. Então, a oração ela precisa também, ela é realizada, é nosso refúgio por meio da fé, ela é nosso refúgio por meio da adoração, ela é nosso refúgio por meio de confissão. Lá em 1 João 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Deus sempre faz o que é justo e correto. Deus é fiel nas suas promessas, nos seus mandamentos, no cumprimento da sua palavra. Então nós precisamos ser com o Senhor por meio da oração claros, evidentes,
sem tentarmos nos esconder de Deus, porque o tema desse terceiro ponto vai falar em relação à confissão que precisamos demonstrar e a clareza que precisamos demonstrar com o Senhor. Em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, né? Aqui vemos claramente a descrição de arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem a pecaminosidade da sua vida, né? Precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão dos nossos pecados. Então, a oração é refúgio por meio da confissão. Um quarto ponto importante em relação a essa dinâmica da oração é que a oração ela é refúgio por meio do louvor. O Salmo 65, os versos 1 e 2 diz assim: o louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens, né? O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor, ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde a nossa oração. Nós precisamos entender que louvor não é somente cantar músicas a Deus. Na oração, nós louvamos ao Senhor. Na oração, nós rendemos graças ao nosso Deus, né? O povo de Deus, ele louva em sinceridade por quem Ele é em nossas vidas, não somente pelas suas obras, né? O apóstolo Paulo já vai nos mostrar isso por meio das suas orações, em que ele orava aos cristãos por meio das suas orações. Ele louvava ao Senhor. Olha o que em Efésios 1:16 diz: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, Paulo aqui se refere a horas em que ele orava diariamente pelas pessoas, né? Então, nós não podemos cometer o erro que muitas igrejas cometem, que muitas pessoas cometem, achar que nomear o louvor somente no momento dos cânticos. Louvar é muito mais do que isso. Louvar é tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia do culto, tá? Então a oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. O Salmo 34, de número 34, verso 1 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade, em qualquer luta, em qualquer tempo, seja ele nos momentos bons ou ruins, seja numa pandemia ou não, devemos louvar e nos refugiarmos no Senhor por meio da oração. Eu quero concluir pontuando algumas coisas importantes aqui. A palavra pestilência e praga, ambas, uma usada em Jeremias e a outra usada em Números, parece se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece no Êxodo, capítulo 9, verso 3, como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença espiritual, onde traz a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa doença maligna, só há uma alternativa, ou seja, uma vacina: o perdão de Deus Pai em nossas vidas, né? Por meio do precioso sangue de Cristo, Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto é preciso que todos os homens, que todos nós reconheçamos, aceitamos o nosso estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina para esse vírus, precisamos de reconhecer
precisamos de salvação, e isso só pode ser nos dado por meio do Senhor. Que eu e você venhamos a ficar imunes diante desta dificuldade espiritual que muitos vivem, né? Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos nos refugiar no Senhor, que é o médico dos médicos. Para finalizar, eu quero pontuar 4 questionamentos importantes que a lição nos traz. Primeira delas: você tem consultado a sua caderneta de vacinação, ou seja, a Bíblia? Tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos, ou seja, Deus? Tem se mantido longe da pandemia, ou seja, do pecado? Tens passado temporadas num spa, ou seja, refúgio de oração para a restauração da fé? Queridos, que nós venhamos a entender a importância da oração na nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, principalmente nos momentos de adversidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, seu lar e sua casa. No nome de Jesus nós agradecemos. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este estudo, obrigado, Deus, por esta palavra que é viva e eficaz. E agora, Pai, peço ao Senhor que esteja visitando cada irmão em Cristo, cada membro da tua igreja, da Primeira Igreja Batista em São José do Calçado, os nossos alunos da escola bíblica, que possamos, ó Deus, ter realmente no Senhor um refúgio, uma segurança daquilo que necessitamos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a tua direção em todo o tempo. Perdoe, Pai, os nossos pecados e as nossas falhas. No nome de Jesus oramos. Amém.